Santo, eu entro em Tua presença, pois o Senhor é a nossa força, o nosso escudo, pois eu não sei de nada, Senhor, que o Senhor possa dirigir esse restinho do trabalho em Tua presença. Me usa com a Tua palavra, Senhor, para que possa ensinar a Tua igreja em nome do Pai e do Filho. Coloca anjos aqui no altar, na porta da igreja, e sobre o coração do Teu povo, em o nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Qual é o tema nessa noite? As dificuldades nos últimos dias. Você sabe por que é que Satanás, os demônios, ele tem tido êxodo nas igrejas? Porque o povo de Deus de hoje não são mais perseverantes. Satanás, ele consegue, através de qualquer situação, voltar você atrás. Às vezes nós demonstramos uma fé através de orações, através de pregações, mas muitas vezes as nossas ações não condiz com aquilo que nós oramos ou com aquilo que nós pregamos. Porque para nós pregar, irmãos, para as pessoas dizendo, olha, você tem que ter fé, você tem que ter autoridade, você pisa na cabeça do capeta, você, olha, instrumento de Deus, pai, pá, isso é fácil. Mas eu quero ver você mostrar isso no dia a dia. No dia das tuas perseguições, nos dias das suas aflições, no dia das suas lutas diárias. Você mostrar essa fé que você prega, que eu prego. Porque falar é fácil. A gente mandar as pessoas andar por cima do arame é fácil, mas eu quero ver você andar. Você dizer para as pessoas, olha, você tem que ser forte, você tem que passar pela tentação, você tem que ser firme nas suas as tribulações, é muito fácil. Agora eu quero ver você fazer isso. Mandar é fácil, ensinar é fácil. Por isso que Satanás tem tido muito êxito na vida de muitas pessoas, porque hoje o povo de Deus não quer passar por prova mais. Hoje o povo de Deus não quer mais passar por tribulações, perseguições, aflições, qualquer coisa que dá errado, nós começamos a murmurar, começamos a dizer, Deus não olha mais para mim, Deus não está olhando mais para nós. Nós temos esse defeito, irmão, de nós murmurar diante de qualquer situação ou prova que Deus permite que nós passe por ela. Isso não é de hoje. Porque imagina Deus tirar o povo do Egito, escravo, viviam apanhando, sofrendo, humilhados, oprimidos por Satanás. Aí Deus envia Moisés, tira aquele povo da escravidão, faz passar o mar vermelho, tinha uma nuvem que cobria para que o sol não matasse eles, e tinha, irmão, maná caindo todo dia de manhãzinha. Eles não trabalhavam, as suas vestes não envelheciam, suas aparcas não se destruíam, nem o sol castigava e nem o frio à noite, porque Deus colocava uma coluna de fogo. Mas mesmo assim aquele povo ainda olhava para a cara de Deus e dizia que Deus tinha abandonado eles. Gratidão. Antigamente as pessoas, o povo de Deus, eles andavam no deserto, eles andavam de cidade em cidades, eles não tinham morada certa, eles usavam cabanas, se protegiam, porque era muito bandido que tinha. Mas aquele povo tinha uma coisa que nós não temos hoje. Você sabe o que é isso? Você vai aprender hoje. Olha para o Senhor e diga perseverança. Hoje você abre um comércio porque você teve alguma decepção naquele comércio. Você acha que Deus já não está mais naquele comércio contigo, irmão? Hoje você se casa porque tem uma briga, uma confusão. Deus já não está mais no teu casamento.
Você projeta qualquer coisa porque não é como você pensou, ou você tem que batalhar, pelejar para você conseguir o seu objetivo. Satanás coloca dificuldade na tua vida, você começa a dizer que Deus não está mais contigo e que não vai dar certo, começa a murmurar, começa a olhar para trás e você fica olhando para Deus dizendo que Deus não está contigo mais. As dificuldades dos últimos dias está aí, ó. Hoje qualquer coisinha as pessoas dizem: eu não quero ser mais crente não, pastor, porque eu estou passando por isso e por aquilo. Como se Deus fosse motivo do que você está passando. Como se Deus fosse culpado por aquilo que você está passando, e você quer culpar Deus pelas suas coisas erradas, ou por alguma coisa não deu certo na tua vida, ou por ação errada, por falta de sabedoria, e muitas vezes nós queremos culpar Deus. Muitas vezes nós queremos humilhar o Senhor como se Ele fosse culpado de alguma coisa que está errada em nossa vida, irmão. Mas muitas vezes são as nossas ações que impedem que as bênçãos de Deus entrem na nossa vida e permaneçam nela. Muitas vezes nós agimos como crianças. Muitas vezes nós atuamos, murmuramos. E quando nós começamos a murmurar da comida, quando nós começamos a murmurar da morada, quando nós começamos a murmurar da cidade, quando nós começamos a murmurar de uma roupa que tu veste, quando você começa a murmurar de algo que Deus te dá, aquela bênção que Deus te deu se torna em maldição na tua vida. Aprenda isso hoje. Vocês não estão passando fome, vocês não estão andando pelado, vocês, diante de qualquer situação, olha quantas guerras e quantas batalhas vocês já passaram, e Deus deu vitória a vocês, e vocês estão aqui hoje, irmão. Muitas vezes Deus te dá um emprego e você murmura. Muitas vezes Deus te dá um casamento e você murmura. Muitas vezes Deus te dá tantas coisas e você murmura, irmão. Isso se torna dificuldades nos últimos dias. Você sabe qual é a dificuldade hoje, Zé Nunes? É as pessoas, a facilidade de você receber bênção, mas a maior incapacidade espiritual das pessoas, por não guardar aquilo que Deus deu, perde rápido. Recebe rápido e perde rápido. Por quê? Porque não são perseverantes. Murmuram, lamentam. Agora imagina você comendo arroz, macarrão, feijão e murmurando. Olha lá, vai lá em São Paulo, você vai ver o Rio de Janeiro e outras cidades aí, várias pessoas morando debaixo de viaduto, comendo comida de lixo, morando em cima de caixa de papelão, bebendo água de esgoto. Não sabe o que vai comer no outro dia, irmão. Quando é época de frio em São Paulo, muitos amanhecem duro, gelado, mortos, porque não suportaram a frieza. E você com tua caminha, você com tua casinha, você lá com teu salarinho, é pouco, pastor, mas é abençoado. Você tem o que comer, tem o que vestir, tem uma casa para morar, tem um lanche de manhãzinha, e ainda abre a tua boca para murmurar diante de Deus. O que Deus dá é insuficiente. Só é suficiente se Deus nos fizer rico. É melhor que você esteja numa casa, aprenda isso hoje. Melhor que você tenha, Paulo diz, melhor que você esteja numa casinha simples, comendo pão e água, mas essa casa cheia da presença do Espírito Santo, de que uma casa cheia de ouro, de prata, regalias, carro novo, mas sem a presença do Espírito Santo. Muitos correm atrás de riqueza, mas muitos ainda correm atrás da paz. Eu corro atrás da paz. Eu não estou preocupado com riqueza.
Até porque também, antes de 2030, nós vamos ver a pancada. Viu? Tem uns projetos aí que antes de 2030 vocês vão ver a lapada, viu? Para os que querem enricar. Por isso que eu vou me acostumando com o dia a dia que Deus me dá. Se Deus me der só arroz amanhã, eu vou comer, vou olhar para o céu e vou dizer: Pai, muito obrigado por esse arroz. Se no outro dia Deus me der uma carninha assada, um franguinho assado, frango eu não gosto não, mas se Deus me der uma carninha assada, meu irmão, eu olho para o céu e digo: muito obrigado, Jesus. Se você amanhecer vivo amanhã, abra a tua boca e diga: muito obrigado, porque amanhã vai ter muitos dentro de sepultura que vão amanhecer assim, olha. Eita, fulano morreu. Mas você sabe o que é isso? É a dificuldade dos últimos dias. O povo está dando muito trabalho para o Espírito Santo. Nós estamos ficando muito rebeldes. Nós estamos ficando muito orgulhosos, presunçosos. E tem mais. E muitas vezes nós queremos colocar Deus no pé da parede. Olha, Deus, eu só sirvo o Senhor se o Senhor me der isso. Olha, se o Senhor não me der, eu não te sirvo mais. Se o Senhor não fizer isso para mim, esqueça, eu não piso mais nem dentro de uma igreja. Ou o Senhor dá, ou o Senhor dá. Ou se o Senhor não me der, eu não te quero mais, eu não te busco mais. Para mim o Senhor não tem mais importância. Mas aqueles que são nascidos pelo Espírito de Deus, olha isso aqui, viu? Aqueles que são nascidos pelo Espírito de Deus são como Jó. Pode estar dando tudo errado, mas ele continua glorificando ao Senhor. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E aí Deus, por nós não murmurar, por Deus nós não lamentar. Muitas vezes uma porta se fecha na tua vida, não quer dizer que Deus não está na tua vida. Muitas vezes uma porta se fecha na tua vida porque aquela porta era para te arrancar da presença de Deus, era para te desviar da presença de Deus. E muitas vezes Deus fecha aquela porta e vai abrir outra porta muito maior para você. Mas se você permanecer como Jó, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Permaneça como Jó, irmão. Eu tenho 26 anos na casa de Deus, você não tem ideia o que eu já passei. Tantas provas que eu já passei. Quando eu aceitei a Jesus, irmão, eu estava sentado na mesa. Eu já era batizado com o Espírito Santo. E aí eu sentado na mesa, eu morava dentro de um quarto, um potinho d'água, uma caminha de solteiro, um fogãozinho cheio de ferrugem. O celeiro era feito de madeirite. Aí eu estava sentado na mesa, a mulher olhou e disse assim: olha para cá. Abriu, está vendo? Só tinha meio quilo de arroz e menos de meio quilo de feijão. Estava só os carocinhos bolando dentro do saco. Do jeito que ela olhou e falou comigo, que eu bati o olho. Sabe o que é que o diabo queria? Me convencer que Deus não estava comigo. Sabe o que o diabo queria convencer com aquilo? Abrindo: olha, cadê teu Deus? Onde é que está ele? Que você só está com meio quilo de arroz aqui e uns caroços de feijão. Eu olhei para o céu, olhei para Satanás e disse: Deus proverá. Diga glória a Deus. Quando foi no outro dia, chegou uma feira grande, irmão, que encheu aquele celeiro todinho.
Mas se eu tivesse abrido a minha boca e murmurado, lamentado, achando que Deus não estava comigo, porque quem disse que Deus está contigo se teu celeiro estiver cheio ou com dinheiro no bolso? Deus está contigo nas tuas aflições. Olha para seu irmão, Deus está contigo nas tuas aflições, irmão. Deus está contigo na tua luta, Deus está contigo nas tuas provações e nas tuas tentações. Então não abra a tua boca mais para murmurar diante de Deus. Não faça isso. Não cuspa no prato que Deus te deu. Aquele povo não trabalhava, só saía das tendas, pegava o maná, voltava para dentro de casa e ia comer. Mas você sabe o que foi que eles fizeram? Começaram a dizer: Moisés, a gente não suporta mais. Nós estamos desejando, Moisés, a voltar para o Egito. Voltar o que? A ser escravo. Por causa de comida. Outros é por causa de dinheiro. Outros é por causa de coisa mundana. Está liberto, tem a presença, a proteção, mas acha pouco. Aí tenta voltar à mesma miséria de antes, escravo do diabo. E começavam a lamentar: ah, Moisés, nós quer voltar para o Egito, porque o Egito nós apanhava, mas nós tinha pepino, nós tinha cebola. E aquele maná que Deus dava não era qualquer maná, era um maná que suplia todas as necessidades de um corpo de um ser humano, irmão. Era coisa gostosa, era coisa que vinha do céu. Imagina você comer uma comida que vem do céu, do trono de Deus. Não era uma qualquer comida. Mas mesmo assim, eles achavam insuficiente e começavam a murmurar, começavam a lamentar e começavam a dizer: Moisés, nós quer voltar para o Egito. Moisés, nós quer voltar a ser escravo. Moisés, nós não estamos felizes com o que Deus está nos dando. E toda pessoa que não é feliz com o que Deus dá, se desvia, se afasta da presença do Espírito Santo, porque são pessoas murmuradoras, são pessoas, irmão, ingratas, são pessoas que não agradece a Deus nem pela sua própria salvação. Aí quando nós murmuramos, sabe o que o diabo faz? Aí o diabo vem com aquilo que você gosta. Pega. Ó, toma. Aí nós, aí. Pegamos. Irmãos, daqui para o Senhor Jesus, se eu tiver mentindo, que Deus me mata aqui agora. Tu pensa que eu tinha desejo de ter carro, velho? Isso não passava nem na minha mente, negócio de carro. Você vai lá na minha casa lá, que até hoje está lá a subida que é para o primeiro andar, não tem nem serão. Mas eu subo aquela escada tão feliz, irmão. Sabe por quê? Porque eu subo com a presença do Espírito Santo e desço com a presença do Espírito Santo. Aí chego dentro do meu quartinho com a presença do Espírito Santo, saio com a presença do Espírito Santo. Eu sou grato. Se eu morasse numa banda de casa, se eu morasse aqui dentro desse beco aqui, eu louvava o nome do meu Senhor do mesmo jeito. A Bíblia diz que nos últimos tempos, ao amor ao dinheiro, à ganância, à fama, ao sucesso, muitos vão se desviar da fé. Muitos vão se desviar. O que adianta você ter dinheiro no bolso? O que adianta você ter carro novo, casa nova? O que adianta você ser uma pessoa bem sucedida, mas na hora que tu tombar a sepultura, você saber que você foi para o quinto dos infernos e vai ser queimado por toda a eternidade? É melhor que você tenha uma roupa simples, uma casa simples, mas dentro dela a presença do Espírito Santo. E quando você tombar a sepultura, ao tocar na trombeta, você vai descobrir que você vai se encontrar com teu Deus. As dificuldades dos últimos dias. As dificuldades. As pessoas mais não se satisfazem com o que Deus dá.
Você chegue lá em São Paulo, tem pessoas, Zé Nunes, debaixo dos viadutos, em caixa de papelão, louvando a Jesus, pregando a palavra. Não tem nada na vida, mas prega a palavra de Deus, fala que Deus está com ele. Como é que você conseguia ver naquele ladrão na cruz a presença do Espírito Santo? Mas ele provou que estava com aquele ladrão naquela cruz, irmão. Como é que aquele mendigo que ficava à porta do rico, pedindo migalhas que caía da mesa daquele rico, como é que alguém ia ver Deus na vida de um homem daquele? Cheio de lepra, no pé de um portão, como cachorro, um monte de cachorro ao redor, desejando comer as migalhas que caía da mesa daquele rico. Mas olha o gostoso de tudo isso, que na hora que aquele homem que não tinha nada, que desejava comer as migalhas, na hora que tombou a sepultura, sabe quem veio buscar ele? Para muitas pessoas, achavam que o Espírito Santo estava na vida daquele rico, que se vestia de linho fino, tinha muitos servos, muito gado, muitas ovelhas. Se votasse aquele mendigo e se colocasse aquele rico, todo mundo dizia: não, Deus está na vida desse rico, mas desse mendigo não está. Mas na hora que a morte veio buscar, a morte provou quem era e quem não era. Olha para seu irmão, diga: na hora que a morte vir, aí ela vai provar quem é e quem não é. Na hora que a morte pegou Lázaro, naquele mesmo momento, quem veio buscar foi o anjo de quem? De Deus. Com pouco tempo, quem morreu? O rico, que todo mundo achava que Deus estava na vida dele por causa de riqueza. Aprenda uma coisa: não é a riqueza que mostra que Deus está na tua vida, chama-se a prosperidade. Prosperidade não tem nada a ver com riqueza. Riqueza não tem nada a ver com prosperidade, porque tem tantas pessoas ricas, cancerosas, aideco, que não pode comer um caroço de feijão, que vive em cima de uma cama, que tem milhões e milhões e milhões, carro novo, tem tudo, não pode comer o que você tem, e você não tem nada, mas você pode comer ali uma carninha assada, um frango assado, comer uma tapioca, diga glória a Deus, e ainda louvar e agradecer a presença do Espírito Santo, porque Deus está na tua vida, meu irmão. Olhe para seu irmão, dê um sorriso, diga: não murmure, isso é feio, isso é desagradável a Deus, isso é murmuração. Na Bíblia chama pecado de feitiçaria. Já leu sobre isso? Se você estiver murmurando da tua casa, você está fazendo pecado de feitiçaria. Outras palavras, você está se tornando um pai de santo, um macumbeiro, uma macumbeira. Se você estiver murmurando dos carocinhos de feijão que Deus está te dando, e aqueles carocinhos de arroz, com aquele bifinho passado em cima, você está entrando no caminho da feitiçaria. Você está te tornando uma mãe de santo e um pai de santo. É bíblico. Está lá que pecado de murmuração é pecado de feitiçaria. Está lá. Tem pessoas que murmuram do seu corpo: ah, minha bunda é magra, ah, minha perna parece uma perna de uma saricóia, ah, meu cabelo não sei o que, os cabelos bonitos, mas meus cabelos é feio, não sei o que, eu tô com, meus olhos tinha que ser uns olhos bem castanhos, outro não, meus olhos tinha que ser um loiro, tinha que ser isso, não sei o que, não tinha que ser verde, irmão. Seja, quem foi que te deu, quem fez você foi o Espírito Santo. Seja grato, com perna torta, barrigudo, careca, um olho só, com dois olhos, com a perna só, um braço só, glorifique, porque você está vivo e está glorificando ao nome de Jesus, irmão. Mas as pessoas nunca se satisfazem, buscando perfeição. Eu vi um coveiro, o coveiro estava desenterrando lá um defunto rico, muito rico, era, né? Abriu a catatumba, jogou o caixão no chão, aí olhou assim e disse: era tão rico, estava só os ossos lá.
Eu não me esqueço de Salomão. Salomão disse: já fui novo, hoje estou velho. Aí ele percebeu que tudo era vaidade. Ele, quando era novo, corria de cavalo. Lá dentro do palácio dele tinha 1000 mulheres. Brincava com mulher. Ouro, prata, pérolas preciosas, riquezas, poderes, fama. Aquele homem tinha de tudo que você pensasse. Mas na hora que ficou velho, para ir tomar um banho, tinha que as mulheres levar ele para dar banho. Não podia montar mais em cavalo. Não podia botar mais uma coroa de ouro na cabeça, que não podia nem com o pescoço mais. Aí ele percebeu que tudo era ilusão. Eu já conheci muitos proprietários dessas terras aqui, vizinhas aqui, eu, Zé Nuno, nós já conhecemos. Homens que chegavam e diziam: aqui minhas 100 cabeças de gado. Passava com aquele jipão, que naquela época era aquele jipão, passava com o jipão, dizia: lá vai o homem mais rico da cidade. Mas sabe onde eles estão hoje? Nas sepulturas. Cadê o gado? Cadê o jipe? Os seus dias se passam como uma flor. Você pode estar com 15 anos hoje, 14, 20 e pouco, mas daqui um dia tu tá velho. Aí eu quero ver tu levar teu carro, eu quero ver você levar a casa que você tem, eu quero ver você sabe o que é que vai acontecer, aquilo que você tem vai ficar para a família brigar. Não, isso aqui é meu. Ah, isso aqui é meu. Não. Aí um puxa o tritor e bate o outro por causa da riqueza do outro. Meu irmão, seja feliz com aquilo que Deus te dá. Não, Jojo, Deus deu um moreninho para ele, barbudo, barrigudo. Ela é feliz com ele. Não é muito bonito, mas é feliz com ele. Não é aquele lindão, aquele cabão lindo, mas ela ama ele. Come muito, mas ela ama ele. Dá trabalho, mas ela ama ele. Porque ela é satisfeita com o que Deus deu. Mas se não fosse, aí ela começava a olhar assim: vixe, me arrependei. Meu Deus do céu, onde é que eu estava que eu não estava enxergando direito? Faz igual a oração do cabo. Diz: ó Deus, deixa de brincadeira, Deus. É ou não é? Nós temos que ser gratos com o que Deus nos dá. Irmão, eu sou tão feliz, irmão. Por isso que você não vê eu murmurando, você não vê eu lamentando, você vê eu satisfeito. Deus não deixa faltar. Irmão, só em você ter o seu feijãozinho em casa, isso é suficiente, irmão. Se Deus está dando as tuas vestinhas, livramento de morte, livramento de acidente, todo dia você está com a sua frigideira ali torrando um pedacinho de tripa, ou beijo de boi, ou um bofe, ou uma passarinha, uma piaba. Fique feliz, se alegre com isso. Quer mais? Aí, esse desejo de querer mais leva a gente o quê? A se perder. Aí o que foi que aconteceu com aquele povo do deserto? Não, nenhum entrou na terra prometida. Para nós entrar no céu, irmão, aprenda uma coisa: não vai ser fácil. Não pense que porque você vem para a igreja com a Bíblia, uma saia comprida, um paletó, uma gravata,
vai ser fácil para você entrar no céu, não. Você, olha, daqui para Jesus voltar, escuta o que eu estou dizendo, você vai ser perseguido, você vai ser humilhado, muitas vezes você vai perder emprego, mas também vai ganhar emprego, muitas vezes você vai ser rejeitado, mas muitas vezes você vai ser aceito, muitas vezes você vai chorar, mas muitas vezes você vai se alegrar, vai sorrir. Aprenda a passar pela prova dando glória a Deus, aprenda a passar pela prova dando glória a Deus, aprenda a passar pela prova dando glória a Deus. Quando Deus deixa passar por uma prova para Deus dar uma coisa maior, a pessoa falha, murmura, perdeu a bênção. Existem provações que quem te dá é o Espírito Santo, aprenda isso, porque Ele quer provar o teu caráter, viu? Quem tocou em Jó foi o diabo, mas quem permitiu a prova foi Deus, aprenda isso hoje. Porque se Deus não tivesse deixado, o diabo não tinha tocado em Jó, aprenda isso. Mas aquela provação, Deus permitiu para provar para os crentes aqui de Jericó, que quem ama a Deus, pode estar com geladeira seca, geladeira cheia, pode ter dinheiro no bolso, não ter dinheiro no bolso, pode estar doente, pode estar curado, continua adorando a presença do Espírito Santo. Os verdadeiros adoradores não estão preocupados com dinheiro, não estão preocupados com fama, não estão preocupados com sucesso. Os verdadeiros adoradores a Deus estão preocupados em dar glória ao Senhor. Mas qualquer coisinha hoje Deus não é comigo não. Sabe o que é isso? Olha para o Senhor e diga: falta de fé. Sabe o que é isso? Diga aí, sabe o que é isso? Falta de confiança em Deus. Jesus disse: não façais como os ímpios, que ficam correndo de um lado para o outro. Ai meu Deus, o que é que eu vou comer? O que é que eu vou vestir? Ai meu pai, meu Deus, como é que eu vou pagar o papel da energia? Jesus disse: não façais como os ímpios, que andam como doidos, correndo de um lado para o outro. Não se esqueça que eu sou o seu pai, assim como eu cuido das aves dos céus, assim como eu dou as vestes delas. Eles não plantam, eles não colhem, eles não têm celeiro, porventura vós não sois melhores do que os passarinhos? Deus diz que cada dia dará a vocês, irmãos. Então se preocupe somente em adorar a presença de Deus, e as demais coisas o Senhor vai acrescentar a vocês. E Deus só dá a você no dia que você está pronto para receber. No dia que você não está pronto, Ele também não te dá, porque se Ele te der, você joga fora. As dificuldades nos últimos tempos, então a Bíblia nos ensina que nos últimos dias as dificuldades para muitos, a dificuldade será muito maior. Isso por causa que os homens estão buscando os seus próprios interesses. Aquela calçada lá de casa, aquele degrauzinho lá de casa, que sobe para o primeiro andar. Se a besta quiser fazer, que faça, eu não faço mais não. Pastor, o senhor está ficando doido? Doido não, irmão. Você não brinque não, porque Jesus está voltando. Ele está voltando. O anticristo está falando que vai tomar posse em 2030. E vocês estão brincando com Deus ainda. Estão ainda pensando, irmão, em juntar dinheiro, comprar casona chique, comprar isso não sei o quê. Vá trabalhar feito um besta, juntar dinheiro por Satanás, irmão, porque vai ficar tudo pro anticristo. Eu vou ser arrebatado, eu vou deixar esse carro aí. Quem quiser de vocês, quiser meu carro, eu vou lá no cartório, passo hoje para vocês, para depois do arrebatamento, diga a glória a Deus, porque eu tenho certeza que eu vou subir com a glória do meu Deus. Eu vou deixar aquela casa velha, quem quiser trabalhar nela, vai trabalhar, meu irmão. Vá, bota cerâmica nova. Quem quiser minha casa, eu dou para vocês. Depois do arrebatamento, pode ficar com ela. Aí vocês botam cerâmica, façam o que quiser. Eu ainda passo no cartório, amanhã mesmo. Nós vamos lá, eu digo: olha, eu estou passando aqui. Na hora do arrebatamento, a casa é dessa pessoa. Você achando que é brincadeira? Pode vir lá em casa amanhã que eu passo para você a casa.
eu vou subir. Aí outra coisa, quem vai ficar com a casa só vai passar 3 anos e meio com ela. Porque o anticristo é 3 anos e meio de paz, e depois vem o grande tribu. Aí vai começar a cair os planetas na terra. A água doce vai virar abissito. Aí você vai se matar feito um jumento, juntar dinheiro por sistema. Esses ricos estão juntando dinheiro por sistema. Quem quiser se matar feito um bem, eu vou aproveitar a minha vida, eu vou dormir bem, vou comer bem, vou descansar à vontade, esperando o Papai do Céu voltar. Diga glória a Deus. Quem quiser desgastar a sua vida feito um besta, trabalhando para Satanás, vá. Porque Deus não deixa faltar o pãozinho de cada dia na sua mesa. Jô chegou, pastor, tem uns empregos aí para mim, pastor. É dia de domingo. Eu digo, vai faltar até o culto do domingo, pronto. Eu digo, está faltando alguma coisa para a senhora? A senhora está lanchando? A senhora está almoçando? A senhora tem uma casinha para morar? Tem um negão para estar te cheirando? Ah, pastor, tem. Eu digo, minha filha, não procuro sarna para se coçar, não. Aí ia perder o jejum, ia perder as campanhas, para ganhar uma mixaria em padaria, sem estar faltando nada para ela. Você entendeu, irmão, a loucura do ser humano? Não está faltando, está faltando, está faltando, está faltando. Está faltando uma feira, eu vou mandar amanhã para lá. Para que esse desespero? É murmuração, é ou não é? Eu sei. Vá trabalhar. Olha, eu vou ser sincero para vocês. As mulheres, elas são mais trabalhadeiras do que os homens. Por quê? Todo dia lava prato. Todo dia lava casa. Todo dia é de domingo a domingo. E fica os machos deitados em cima da cama olhando. Ei, já está pronto o feijão? Já está pronto o feijão? É ou não é? Então, vocês têm que descansar. Vocês têm que tirar um tempinho para vocês. Vocês têm que... Porque senão vão ficar velhos antes do tempo, acabada. Só quem vai querer vocês é o reumatismo e a osteoporose. Pouco tempo lá vem as estrias, peito caído, bunda caída, pouco tempo tem que estar arrastando pelo chão. Tem que se cuidar, irmão. Mulher já trabalha demais, irmão. Não tem pra que estar se matando feito um jumento, não. Mulher... mas o trabalho que tira você da presença de Deus não é trabalho de Deus. É ou não é? Aí tu acha que Deus ia dar um trabalho para ela perder os cultos de domingo? Isso não é Deus que dá, isso é o capeta. Porque se ela estivesse passando fome, ainda tinha uma desculpa. Agora, perder a presença do Espírito Santo por causa de dinheiro. Qual é a desculpa que a senhora tinha? Nenhuma. Não é verdade? Terminou o culto, diga glória a Jesus. A dificuldade dos últimos dias. Para terminar, sabe porém isto, que Júnior ia passando. Sabe porém isto. Baixa só um pouquinho, Júnior, que fica, Lucas, fica melhor de ouvir ali. Pronto. Sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Está aqui em segundos. Preste atenção aqui, viu? Terminou o culto ainda não. Em 2 Timóteo 3, 1 e 5 diz: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural e irrepreensíveis, caluniadores,
inconstantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando. Depois eu vou perguntar a Alain, o que é que eu estou pregando aqui? O que é que eu estou pregando aqui, Alain? Vigia, varão. Vou ler de novo. Olha, vocês cobrem dele, porque vai terminar o culto mais tarde aí. Vou ler de novo, viu? Escuta, viu, negão? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irrepreensíveis, caluniadores, inconstantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste se afaste. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.